Pedro é o melhor atacante do futebol brasileiro. Completo, domina todas as habilidades de um artilheiro, com gols de todas as formas. Quando garoto, já mostrava seu rubro-negrismo. Uma festa de aniversário sua foi em vermelho e preto. Nosso atacante começou no futsal do clube e depois foi para o campo. Mas sua trajetória teve uma pausa quando foi dispensado aos 15 anos. De lá foi para o Flu. Depois negociaram com a Fiorentina da Itália por 11 milhões de euros. Em 2019, o Flamengo tentou sua primeira investida para contratar o craque. Pedro se interessou pela proposta de seu clube de coração, mas o rival fez jogo duro. Numa das reuniões, numa das últimas, o Pedro, na reunião, chorou que queria ir para o Flamengo. Em 2020, com o jogador na Europa, o Flamengo tentou novamente, conseguiu fechar com os italianos. O mais querido pagaria 1 milhão de euros pelo empréstimo, com opção de compra. Ao anunciar a contratação, o clube deixava claro que Pedro estava voltando para casa. Seu início no Flamengo foi discreto, já que a dupla de ataque com Bruno Henrique e Gabigol era a melhor do continente e vinha de um ano anterior histórico. Já de cara havia uma desconfiança se ele poderia jogar com o camisa 9 e se isso seria um problema. Mas se o Pedro veio, por exemplo, para ser aí uma sombra para você. Sombra? Ó, que sombra nada, é sombra para os adversários. Mesmo saindo do banco de reservas, o Queixada marcou seu primeiro gol com o manto na sua primeira finalização. Em seguida, Pedro mostrou que não treme em jogos decisivos. Na final da Recopa de 2020, o Flamengo empatava com o Independente Del Valle do Equador. O jogo estava equilibrado, em 1-1, até que Pedro entrou. A partida terminou em 2-2, mas na volta o Mengão venceu por 3-0 e levou a taça. Na sequência, Flamengo e Fluminense decidiram o Campeonato Carioca. Na primeira partida da final, o artilheiro Reverência começou jogando e anotou um golaço. Perde um pouquinho de terreno, rola para Arrascaeta, mandou na área para Diego, bolão pro Pedro! Isso ajudou o Flamengo a vencer o bicampeonato estadual. Durante a pandemia, sua importância cresceu mais ainda. Com a maioria da equipe contaminada, o Flamengo teve uma série de confrontos importantes. O primeiro, na Libertadores, foi contra o Barcelona de Guayaquil, fora de casa. Pedro marcou o gol que abriu o caminho da vitória, por 2-1. Olha o Gerson, boa bola, Pedro domina, bate! Na partida seguinte, também fora dos seus domínios contra o Palmeiras, o Flamengo teve ainda mais desfalques. Diante disso, teve que jogar com um time praticamente composto por garotos da base. O Flamengo saiu perdendo por 1-0, até que Pedro entrou em ação. Diante do Independente Del Valle no Maracanã, na busca pela glória eterna, Pedro marcou em um confronto em que o Flamengo foi às forras. Venceu por 4-0 e devolveu uma dura derrota para os equatorianos. Nesse dia, Gabigol teve uma contusão grave e o artilheiro Reverência assumiu o comando de ataque. Naquele momento, o time entrou em uma boa fase e engrenou uma série de 10 partidas sem perder. Nessa sequência, teve golaços, como contra o Inter e Atlético Paranaense, e outro gol épico no último minuto contra o Goiás. Dominou, bateu pro gol, sobrou o Pedro! Já na reta final do Brasileirão de 2020, foi decisivo para uma virada contra o Bahia, no Maracanã, com o Flamengo jogando com 1 a menos, e marcou gols contra Goiás e Sport. Rogério Ceni tinha resistência em escalar Gabigol e Pedro juntos, e a tão sonhada dupla de ataque mal jogou junta naquele ano. Com uma arrancada final, o Flamengo ganhou seu segundo campeonato brasileiro consecutivo e o 8º de sua história, sagrando-se o clube com mais conquistas nacionais. E Pedro foi muito importante. Ele fechou a temporada com 23 gols e 3 assistências em 54 jogos. Já na temporada 2021, ele saiu do banco na maior parte do tempo, já que Gabigol é fominha e não teve muitas lesões. Um atrito ocorreu entre o atacante e a diretoria. O jogador foi convocado para a seleção olímpica, mas a direção do clube não liberou. Outro problema ocorreu com o departamento médico. Pedro foi liberado para jogar pelos médicos do clube, mas, em seguida, um especialista identificou uma lesão. Na reta final da temporada, o jogador estava com a capacidade física comprometida, mas manteve bons números, com 18 gols e 7 assistências em 46 jogos. Alguns golaços, bom que se diga. O ano de 2022 começou cheio de incertezas sobre o futuro do nosso artilheiro no clube. Em um primeiro momento, o novo técnico, Paulo Souza, afirmou que Pedro teria mais oportunidades
e poderia sim jogar ao lado de Gabigol. Contudo, o atacante não teve a sequência que desejava. Isso fazia com que ele não tivesse ritmo, apesar de marcar sempre o seu. O treinador Paulo Souza chegou a duvidar da capacidade do centroavante, conforme o jornalista Caê Mota divulgou. Mas 2 eventos foram decisivos para a mudança dos rumos do nosso craque no clube. Primeiro, a infeliz lesão de Bruno Henrique, que abriu uma vaga na frente. Outra, a chegada do treinador Dorival Júnior, que mobilizou a equipe e fez funcionar a dupla de ataque dos sonhos da torcida. O novo ataque logo disse que veio contra o América no Maracanã. O Queixada mostrou seu repertório e deu uma assistência para Gabigol. Já nas oitavas da Libertadores, no jogo de volta contra o Tolima, Pedro marcou nada menos que 4 vezes, para fechar uma goleada de 7-1. Nas quartas da Copa do Brasil, o duelo seria contra o Atlético Paranaense. O time, comandado por Filipão, estava avançando nas competições com base em um jogo defensivo e físico. O treinador veterano já havia provocado o Flamengo em várias oportunidades durante a sua carreira. Mas não tem dinheiro para pagar nem o... Pelo amor de Deus, vai contratar um dos melhores centroavantes do Brasil atualmente, com que dinheiro? Então venda lá, Gávea, qualquer coisa. Havia também um histórico recente, uma vez que o time paranaense eliminou o Flamengo na edição do ano anterior, em pleno Maracanã. No jogo de ida, no Rio, Filipão armou um ferrolho com 3 zagueiros e 3 volantes. Seria um duelo de ideias. O Mengão, um time leve e ofensivo, com base na posse de bola, e o Furacão, com força física e contra-ataques rápidos. Na primeira partida, o mais querido bombardeou a meta adversária, mas de forma inacreditável, a partida terminou em 0-0. Já na partida de volta, muita catimba ocorreu no pré-jogo. Filipão mandou tirar a cobertura do banco de reservas, onde ficaria a equipe do Mengão, para sentirem mais a pressão da torcida. O ferrolho do Furacão deu certo, até o meio do segundo tempo, quando o Pedro garantiu a passagem para as semifinais com um gol espetacular de bicicleta. É para cruzar, Rodinei cruzou pro meio, cabeçada! Olha que golaço! No final do jogo, Filipão reconheceu a qualidade do malvadão. Por que essa postura a mesma do jogo de ida durante boa parte aqui do jogo da volta? Porque é o Flamengo. Não é um time comum. Enquanto isso, nas quartas da Libertadores, Pedro liquidou a classificação com um gol no jogo de volta contra o Corinthians. Na reta final, nas semifinais do torneio sul-americano, havia grande expectativa para um confronto contra o Vélez, já que era um clube argentino de camisa, que já havia vencido a glória eterna com o lendário Carlos Bianchi no comando. O time de Buenos Aires tinha uma equipe jovem e promissora, que eliminou o River Plate de Marcelo Gallardo nas oitavas. Além disso, seu estádio, o José Amalfitani, é um caldeirão quando está lotado. O técnico Cacique Medina foi acusado de pedir deliberadamente que o gramado estivesse em mau estado, para prejudicar o time mais técnico do Mengão. Por fim, tinha um atacante Prato, que disse certa vez que o Flamengo era um time sem pegada, quando nos enfrentou em 2018. Logo de início deu para perceber que o Flamengo estava no modo malvadão. Ganhamos por 4-0, com nada menos que 3 gols de Pedro. Aqui ó, toma, peguei. Peguei o seu nariz, tá ligado? Peguei o seu grito, aprisionei sua voz. É poético. E ele faz assim ó, eu não te dou. Tá aqui. Os argentinos ficaram assustados com o atacante. O jornal Olé fez uma matéria sobre o craque, e a imprensa dos hermanos concluiu que era impossível fazer frente contra o mais querido. No jogo de volta, em que ganhamos por 2-1, o nosso craque guardou mais um e se consolidou como artilheiro da competição. A essa altura, o Flamengo teria 2 finais pesadas pela frente, a da Copa do Brasil e a da Libertadores. Isso com a dupla de ataque que alguns viam como impossível de jogar junta. No jogo de ida do torneio nacional contra o Corinthians, fora de casa, o Mengão teve mais chances, mas também tomou alguns sustos. O placar acabou em 0-0. No jogo de volta, no Maraca, Pedro abriu o caminho. Logo aos 7 minutos, uma troca de passes envolvente deixou o craque na cara do goleiro Cássio. Mas o Corinthians se aproveitou da saída dos volantes do Flamengo naquele jogo, Thiago Maia e Vidal.
Um ficou pendurado com cartão amarelo e o outro se contundiu. Ambos foram substituídos. Com essa vantagem, o time paulista empatou. Mas, no final, confirmamos o título em uma decisão por pênaltis emocionante. Para terminar a temporada ainda mais vitoriosa, o Mengão viajou para o Equador, com o sonho do tri da glória eterna, contra um velho adversário, mais uma vez o Atlético Paranaense. O rival começou surpreendendo, com uma marcação individual e uma blitz inicial. Para piorar, Felipe Luiz se contundiu. Nesse jogo, Gabigol fez a diferença, mas Pedro foi considerado o melhor jogador do torneio, o Rei da América. Em 2 anos no clube, um jogador que já esteve prestes a sair havia conquistado o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e nada menos que a Libertadores. Ele fechou a temporada 2022 com 29 gols e 8 assistências em 59 jogos. Na temporada 2023, o nosso craque continua voando. Ele foi artilheiro do Mundial de Clubes e está com 21 gols em 20 jogos, uma média superior a 1 por jogo. Além disso, deu 3 assistências. Mantendo esse nível, ele tem tudo para ajudar o Mengão a dar uma virada nesse ano, assim como aconteceu em 2022. É isso, pessoal. Abraços.